gente conta também sobre a situação de Cuéllar, que está à venda na Arábia Saudita. Será que ele pode voltar a interessar o Corinthians? Isso sem falar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você é avisado toda vez que pintar vídeo novo ou live para não perder nenhuma notícia. Preciso falar agora sobre Gustavo Cuéllar, volante colombiano de 32 anos de idade e um velho sonho dos dirigentes do Corinthians. Foram 3 janelas consecutivas tentando a sua aquisição. Acontece que agora o Al-Shabaab, time que detém os direitos econômicos do Cuéllar, topa fazer negócio e promete facilitar a saída do jogador, cujo contrato só se encerra em junho de 2026. Cuéllar perdeu um pouco de espaço, não tem sido tão utilizado como em outros tempos, e a ideia é utilizar essa vaga com outro atleta estrangeiro. O Fluminense é o primeiro a demonstrar interesse e abrir conversas com o Al-Shabaab. Dá para dizer, inclusive, que o Fluminense é favorito na contratação do jogador em caso de volta ao futebol brasileiro. Consultei um dirigente corintiano para saber se o Timão pode retomar as tratativas, afinal de contas agora Cuéllar está disponível no mercado, algo que não vinha acontecendo nas últimas janelas. O que eu ouvi desse dirigente corintiano é de que há 2 problemas. O primeiro, Cuéllar é caro. O volante colombiano ganha 3 milhões de dólares por ano, isso equivale a mais ou menos 1,5 milhão de reais por mês. O Corinthians não tem hoje capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho na função de primeiro volante, e aí reside o segundo problema. O Corinthians até busca mais um meio-campista, mas a ideia era trazer alguém para substituir o Breno Bidon, que deve ser negociado na metade do ano, ou seja, o Corinthians busca um segundo volante, não é bem a característica do Cuéllar. Não dá para descartar que o jogador será contratado pelo Corinthians, mas hoje não é uma possibilidade, não é uma tendência. Precisaria haver uma conversa muito boa com o Cuéllar, com ele aceitando uma redução drástica do seu salário para que ele se torne reforço alvinegro. Você gosta do nome? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Escreve, Nicola, o que você está achando do mercado do Corinthians? Você acha que o time realmente está pronto esse ano? Estou achando correto, pois o clube terminou bem e não tem muito dinheiro. O que você pensa? João, eu acho que dava para ser um pouquinho mais criativo. Que não tem dinheiro é líquido e certo. Por exemplo, Arthur Cabral. O jornal Record, lá de Portugal, afirma que o Corinthians está tentando contratar o Arthur Cabral. Eu, depois de ouvir 2 pessoas diferentes do Corinthians, estou para dizer para vocês que essa negociação inexiste. Primeiro porque o Arthur Cabral não vai sair por empréstimo. Depois porque o Benfica pede 20 milhões de euros. E não tem nenhuma lógica você contratar um centroavante se as negociações pelo Yuri Alberto para a Inglaterra esfriaram. Ninguém mais fala dessa história. Então, tô pondo uma pedra final, um ponto final nessa história de Arthur Cabral no Corinthians, tá? O Corinthians não contratou ninguém e acabou abrindo mão, por exemplo, do Fagner. A aposta interna de que o Léo Maná pode ser uma boa opção para o Mateuzinho, beleza, acho legal testar, você usa o Campeonato Paulista para isso, mas acho que dá para o Corinthians se movimentar no mercado para pelo menos pensar em lateral esquerdo. Eu acho que tem algumas poucas posições em que você poderia melhorar o nível do elenco, mas o principal ponto para o Corinthians hoje é não se desfazer da base do time do ano passado, que terminou a temporada voando. Nicola, Corinthians sem dinheiro para contratar, o time foi para a Libertadores e não vai trazer ninguém, precisa de um zagueiro titular, um lateral direito, um meio e um ponta. Vamos lá. Eu concordo com você em relação ao zagueiro. Eu concordo. O Corinthians chegou a conversar com o Luiz Felipe, que é um zagueiro que acabou se acertando com o Olympique de Marselha, estava no Al-Ittihad. O Corinthians tinha interesse em contratar o Davi Luiz. A repercussão não foi boa entre torcedores e o Davi Luiz demorou para responder. Isso acabou irritando o Fabinho Soldado. O Corinthians retirou a proposta pelo Davi Luiz. Segue atrás de um zagueiro, mas até agora não há nada fechado. Eu acho que para atuar ao lado do André Ramalho, eu acho uma boa. Lateral direito, eu acho que vale a pena olhar o Léo Maná no Campeonato Paulista. Você tem o Mateuzinho de titular, mas você dá mais espaço para o Léo Maná. O Léo, só para lembrar, no ano passado ele era observado pelo Ajax. Então, cara, alguma qualidade esse moleque deve ter. Sobre um meia. O meia que o Corinthians ou que o Ramon Dias quer é o Luciano Acosta, que pode jogar como meia atacante, pode jogar como ponta direita ou ponta esquerda. E se você puxar aqui no YouTube mesmo o vídeo dos melhores momentos do Luciano Acosta, cara, ele brinca com a bola. E ele ainda resolve vários problemas do meio do ataque. Ele é muito baixinho, ele é tipo do tamanho do Soteldo. E dribla os caras com tanto ou até mais facilidade do que o Soteldo.
sai driblando todo mundo, faz cada golaço, seria uma baita contratação, tá? O Zaratio tem contrato até 31 de dezembro. E toda vez que o Atlético foi procurado por clubes interessados, a pedida do Galo girava na casa dos 12, ela precisaria ser acima dos 12 milhões de dólares, até porque o Atlético pagou 6 milhões de dólares por 50%. O Atlético tem só metade dos direitos. Eu estou convencido de que o Zaratio não vai renovar. E se o Corinthians quiser contar com ele, vai ter que assinar um pré-contrato a partir de julho para ter o Zaratio em 2025, seria um baita golaço. Tenho a menor dúvida. Boa noite, Nicola. Notícias do Timão, tudo mais devagar no Corinthians, né? Não tem muitos acontecimentos em relação a reforços. A proposta pelo Luciano Acosta foi feita na semana passada. Um empréstimo com obrigação de compra se metas forem batidas, mas ainda não há resposta do FC Cincinnati. Para atualizar as notícias do Timão, porque deu start na temporada 2025. A reapresentação conta com 5 saídas. E vai chegar alguém? O substituto de Breno Bidon, eu vou te explicar essa história. E tem proposta por atacante. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Só a comissão técnica do Corinthians chegou um dia antes. Emiliano e Ramon Dias já chegaram, já se ambientaram, já começaram a trabalhar na espera da delegação do elenco de jogadores que chega nesta terça-feira, né? Se apresenta oficialmente nesse dia 7 de janeiro para a temporada 2025. E com algumas novidades, como por exemplo, 5 jogadores que deixaram o elenco. Nenhum deles titular. A gente está falando de 3 já confirmados, né, que a gente já imaginava, o zagueiro Caetano e os meias Juan Oliveira e o Matheus Araújo. Nenhum deles aproveitados aí, especialmente nessa reta final. E outros 2 jogadores super importantes que ainda não constam como saídos do clube, né? O clube ainda não atualizou no seu site oficial. Estou falando do lateral direito Fagner, que foi emprestado ao Cruzeiro, com o clube pagando 50% ainda do seu salário, uma coisa meio nonsense, meio surreal. E por conta de questões burocráticas, o Corinthians ainda não confirmou a saída do Fagner, que já se apresentou, já deu oi para a torcida do Cruzeiro, já vestiu a camisa, já foi anunciado pelo clube, mas o Corinthians ainda espera essa definição burocrática para anunciar a saída do Fagner. Enfim, uma questão aí que a gente vai ter que aguardar. E o Pedro Henrique, que também ainda não foi confirmado pelo clube, mas já está sendo cedido ao Ceará, inclusive de forma definitiva. A gente tinha imaginado que iria emprestado, pagando parte do salário, não, o Ceará adquiriu de forma definitiva o atacante Pedro Henrique, que também não era titular e até perdeu espaço na reta final com a chegada de outros jogadores, né? O Thales Magno, o Carrilho, o Memphis e tal. Com isso, eles acabaram não jogando. 5 jogadores liberados e, obviamente, outros chegarão. Mas quando chegarão? Bom, o Corinthians tem só especulado alguns nomes. É fato que terminou o ano com um elenco muito interessante, especialmente o time titular e algumas reposições também. Então, as contratações maiores, elas foram feitas na metade do ano passado, na última janela. Então, realmente, o que o Corinthians precisa é de reforços pontuais. Algumas questões, né, a gente fala sempre no midiático, né, se fala no Paul Pogba, por conta de uma questão que também o Corinthians tem que resolver com a sua patrocinadora Master, né, para saber se vai poder investir em outros jogadores, senão vai ter que correr atrás de outro patrocinador e isso pode dar um gap aí, demandar um tempo para até as coisas se organizarem, mas enfim, é claro que o Corinthians fará contratações, mas por enquanto ainda não fez, e o que a gente tem por enquanto é apenas saídas. Mesmo assim, conseguiu uma renovação importante, que é a do Breno Bidon. Mas o Bidon, ele vai se ausentar por um período significativo nesse início de ano, porque ele foi convocado para a seleção brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-20, que vai acontecer entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. É muito tempo. Para vocês terem uma ideia, se o Brasil chega até a final, o Bidon ele se ausenta de 10 rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista. Ou seja, ele chega para apenas a 11ª e a 12ª, no final da primeira fase do Paulistão. Ele perde completamente a primeira fase do Paulista, praticamente, né? E tem ainda a questão da pré-Libertadores, né, que acontece agora no início do mês de fevereiro, em que o Breno Bidon também não vai poder participar. Ele termina a temporada como titular da equipe e se ausenta para o Sul-Americano Sub-20. Poxa, mas não dava para pedir liberação, né? Será que é importante? Quando a gente fala de um jogador que acaba sendo uma moeda no mercado, né, em termos de necessidade de venda, e o Corinthians renovou o contrato dele também por isso, para poder valorizar o jogador, mas ainda assim saber que ali na frente tem uma venda importante, o Corinthians sabe que o Sul-Americano Sub-20 é uma vitrine e, portanto, os clubes fazem isso. Mesmo que isso dificulte daqui a pouco, no primeiro momento é início de temporada, né? Daqui a pouco você consegue compor no elenco e tudo mais. É natural, os clubes fazem isso para que esses jogadores eles fiquem ainda mais na vitrine e também ganhem a chamada pontuação, o score, para você ser negociado com alguns países. Esses jogadores precisam ter convocações de base, convocação de seleção principal, eles precisam ter esse hábito, né, de estarem em seleções. E isso tudo conta ali na frente para você cobrar um preço mais alto. Tudo é negócio, tudo é uma questão de estratégia. Então por isso o Breno Bidon será cedido sim ao Sul-Americano e vai se ausentar boa parte desse começo de temporada. Agora tem um substituto meio até improvável, né, que a gente não tinha pensado, que pode, não sei se jogar como titular, mas pelo menos compor elenco, que é o do volante Maicon, que todo mundo conhece, né, da base do Corinthians e que o Corinthians conseguiu acertar com o Shakhtar Donetsk, mais um ano, mais uma temporada de empréstimo por aqui. Ele não quer jogar lá, ele não quer voltar pra lá, se recuperou de uma lesão grave no joelho e agora vai estar à disposição. E o Maicon a gente sabe, né, num time ajustado, né, com a qualidade técnica que ele tem, o conhecimento de clube que ele tem, né, o Corinthians liberou tantos jogadores, tem no Maicon ali uma figura que conhece o clube, conhece a torcida, sabe como esse clube e essa torcida respondem, né, então o Maicon é um cara que pode ajudar nesse sentido também, não só nos bastidores, mas pela qualidade que ele tem, suprir essa ausência, daqui a pouco até pela característica ele pode fazer essa função que o Bidon estava fazendo, né, como um vértice
vértice daquele losango pelo lado esquerdo, ou até mesmo ser um primeiro volante, né, na ausência ou do Ranieri ou do José Martínez, né, nesse primeiro momento em que tem pré-Libertadores, tem Campeonato Paulista, daqui a pouco vai ter Copa do Brasil. Então é importante a presença do Maicon, você já tem uma reposição aí imediata para essa ausência momentânea do Breno Bidon. A gente também precisa falar sobre uma proposta que aparentemente foi feita ao Arthur Cabral de novo. Porque o site Record de Portugal dá conta de que o Arthur Cabral é uma das, digamos assim, moedas do Benfica na janela de transferências. Tem muita gente interessada no Arthur Cabral. O grande problema é que os caras pagaram muito para tirá-lo da Fiorentina. 25 milhões de euros. 20 milhões de euros mais 5 de bônus. Então, assim, é um valor muito considerável, ainda mais com o câmbio, com o nosso real desvalorizado. Aí a gente tá falando, gente, de quase de 150, 160 milhões de reais. É muito dinheiro. Então o Corinthians não pode investir numa compra. A informação do site Record é que o Corinthians fez uma sondagem para tentar um empréstimo do Arthur Cabral. E aí, obviamente, o clube está tentando, está considerando, só que ele tem outras propostas de compra lá, e aí vai ficar difícil, porque eles querem vender. Isso desde da janela do meio do ano passado, né, quando o Corinthians tentou buscar, e eles não queriam emprestar, queriam vender. O valor de mercado dele, inviável. E aí o Corinthians se retirou da jogada. De novo, o Corinthians foi lá e fez mais uma tentativa. Será que a gente consegue um empréstimo? Ele tem 63 jogos, 16 gols e 4 assistências. Não são grandes números aí nessa última temporada, ele perdeu espaço no Benfica, mas tem um valor de mercado, como eu disse, ainda muito grande pela sua idade, por tudo que ele fez no Basel da Suíça, depois na Fiorentina da Itália, e aí chega no Benfica e deu uma osciladinha. Portanto, voltar ao futebol brasileiro é considerado algo interessante pelo Arthur Cabral. Só que como ele tem vínculo com o clube, não é tão fácil assim de liberar. Você gostaria do Arthur Cabral com a camisa do Corinthians? Isso também me indica um movimento interessante, de que talvez o Corinthians esteja já se preparando para perder o Yuri Alberto, não sei se nessa janela, na metade do ano, e portanto tenta uma reposição, porque tendo o Pedro Raul, tendo o Memphis Depay e tendo o Yuri Alberto, você ir em busca de um centroavante, de um camisa 9, pode ser um movimento de algo que a gente não esteja enxergando nesse momento, mas a diretoria me parece estar se precavendo. O que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Coringão, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. É super importante a sua participação. Um grande abraço no coração, sempre mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.